A gente segue falando do preço pago ao produtor rural com o Lorildo Stock, analista da Embrapa, é o nosso entrevistado de agora. Seja muito bem-vindo, Lorildo. Muito obrigado, eu agradeço em nome da Embrapa. A gente que agradece a sua participação. Stock, conta para nós os novos patamares de preços, né? Qual o balanço aí que você traz para a gente sobre insumos, custo para produzir e também, por conseguinte, né, o aumento da dificuldade na oferta do leite. O que você traz para a gente aí de informação? Eu vou fazer uma divisão em dois momentos. Nós estamos há 2 anos numa situação muito comum, eu diria antes de julho de 2020 e após julho de 2020, ou seja, de 20, 21 e 22, nós estamos com um novo patamar. Em termos internacionais, o Brasil está exatamente igual com o leite ao produtor. Até julho de 2020, 1,70 trazido em dólar para o nosso dinheiro e corrigido pela inflação. De julho de 2020, ou seja, 2 anos atrás até hoje, a situação ela não é muito diferente. Então, nós temos um patamar de 2,30 agora com 2,60, ou seja, um pouco mais de 50% a mais nesse novo patamar. Isso acontece no mercado internacional e acontece no mercado brasileiro. Acontece que o caso do milho, esse patamar também é da mesma maneira, só que aumento de 100%, ou seja, o milho custou o dobro. E a soja custa 50% a mais nesse mesmo período, ou seja, 2 anos. Eu estou descartando um pouquinho esse ano de 2022, porque ele é muito parecido com o de 21 e de julho de 20 para cá, ou seja, nós temos uma realidade diferente. Então, o produtor ele recebe mais pelo leite, mas ele gasta muito mais pelo leite no caso do concentrado. Além disso, tem outros custos, né? Então, essa é a realidade básica. Eh, a gente não para por aí. O cloreto de potássio, por exemplo, ele tem um aumento de 130% no período. E o adubo 25-20, que também é muito usado, 123%. Além do que, a margem ela, ela é afetada por outros, como energia elétrica, combustíveis e tudo mais. Ou seja, toda uma logística muito mais difícil nesse período. E é uma outra coisa que também está, vamos dizer, de certa maneira, contribuindo com esse cenário é o boi. O preço da arroba do boi também aumentou, né? O que era mais ou menos em torno de R$ 13 o quilo, passou para 18 em 21 e agora 23, ou seja, mais do que 30%, ou seja, 7 milhões de vacas nos últimos 7 anos deixaram de produzir e com isso menos leite e menos oferta e o preço então está mais alto para o consumidor também. Pois é bom esclarecer isso porque foi muito noticiada a questão do leite, né, nas prateleiras de supermercado. Alguns consumidores falaram que encontraram até por R$ 10 o litro, mas não é um lucro que vai para o bolso do produtor rural, né? Muito pelo contrário, o custo é que está alto demais, né, estoque. Exatamente, mas a questão não está só no preço. Mesmo quando não há oferta, não tem preço que faça surgir a oferta. Nesse momento, os produtores estão passando por muita dificuldade, então muitas vacas menos produtivas foram para o açougue. Ou seja, é uma decisão natural do produtor para tentar sobreviver numa época difícil. Então, esses 2 anos desse novo patamar também levam isso em conta. Então, o leite, o UHT, por exemplo, que ficava na faixa de R$ 4, ele foi fechado agora em junho a 6,30, 6,40. Então, isso representa um aumento de 60% a mais. E a mussarela na mesma situação, de 28 para 40, ou seja, 60% mais ou menos também nessa mesma situação. E isso aconteceu também, de certa maneira, de 20 de julho de 2020 para cá. A gente Uma situação muito acompanha parecida. a situação difícil, complicada dos produtores, até a relação também com a indústria. Então, nesse cenário, está que a gente tem menos vacas sendo ordenhadas também. Como é que está a questão do abandono dessa atividade, né, pelo produtor?
O Brasil perde mais ou menos 35 mil produtores por ano, isso dá mais ou menos 100 produtores por dia, isso dá mais ou menos 4 produtores por hora. Ou seja, a cada 15 minutos nós temos um produtor a menos. No caso do mundo, em 10 anos nós perdemos de 2010 a 2020 4 milhões de produtores, isso representa 400 mil por ano, isso representa 2 produtores a cada 3 minutos. Então, vocês veem que o número de vacas diminui, o número de produtores diminui, a produtividade aumenta. Então, há toda uma reestruturação da estrutura de produção de leite no mundo. E no Brasil não é diferente. O Brasil acompanha isso com muito, vamos dizer assim, muito de perto, e as transformações são muito grandes no campo. Nós temos hoje 392 robôs já funcionando no Brasil, e isso é uma maneira de economizar mão de obra, de ter um animal mais saudável, um leite de melhor qualidade, melhor controle, melhor gestão e melhor nível tecnológico, enfim, produzindo um leite mais barato. Essa que é a realidade que nós estamos passando, só que isso vai demorar um pouquinho de tempo para o produtor chegar lá. E como que é esse robô? Fala mais pra gente, Stock, como é que funciona esse aparato tecnológico? Isso é muito bacana. Na verdade, não é nada que se move. É uma estação, uma plataforma em que os animais vão sozinhos lá, eles são treinados quando novilha ainda, quando a novilha está prenha, ela é acostumado a, então, pegar e comer, né, nesse robô, enquanto ela não tem ainda o bezerro. E depois que isso acontece, então, o robô é mais ou menos em torno de 70 a 80 vacas, ele cuida, ou seja, a vaca vai lá quando ela acha que precisa ser ordenhada, ou seja, ela tem essa, chama ordenha voluntária. E aí todos os parâmetros de qualidade, saúde da vaca, alimentação, isso é tudo controlado por computador e é muito interessante isso. Isso é uma maneira de cuidar de vaca por câmera e por celular. Tá certo, é mais precisão, né? Eu viajei bastante aí pelo Muito. Brasil para conhecer a produção de leite de alguns estados, e tem a questão da mão de obra também, que a gente sabe que é um dos desafios do nosso agronegócio, né? Então, toda a tecnologia que venha para reduzir custos é bem-vinda, né? E ainda ajuda com essa questão Com aí da mão de certeza. obra, né, Stock? Exatamente. E o primeiro a adotar esse sistema é um produtor familiar, normalmente, que não quer se valer da mão de obra, porque muitas vezes em final de semana, feriado e tudo mais, e de noite, é difícil de cuidar do animal. E no caso do robô, isso tudo é feito de uma maneira automatizada e muito confortável. É uma tecnologia que tem futuro, assim também como o Compost Barn, que é uma nova tecnologia dos trópicos e que tem sido usado no Brasil bastante. São essas transformações que estão fazendo a mudança, só que eu digo, nós estamos fechados para balanço, como se diz, para uma nova forma de trabalhar, ou seja, existe uma reestruturação em jogo, além da questão de produtividade, de reprodução. FIV é muito usado hoje, ou seja, o produtor consegue em 4 anos mudar praticamente o plantel dele com uma nova genética, fazendo uso desse tipo de tecnologia com embriões e tudo mais. Então, essas transformações, elas vão chegar, elas estão em curso no Brasil. Com certeza. Bom, antes de encerrar, quais são as perspectivas, então, aí para o preço pago ao produtor, né, até o fim do ano, no curto prazo, Stock? Primeiro, 2021, a expectativa, nós não temos os dados oficiais, mas deve ficar em torno de menos 2% de crescimento da produção, ou seja, menos oferta, menos disponibilidade de leite para o Brasil. Para 2022, a expectativa que nós estamos fazendo aqui na Embrapa Gado de Leite é em torno de menos 6%, ou seja, vamos voltar lá para 2013, 2014, 2015, nessa faixa de produção, ou seja, menos leite, mais caro. Essa que é a realidade. Eu não vejo, a nossa equipe aqui na Embrapa Gado de Leite, a gente não vê uma perspectiva grande de mudança. Além do que, agora é entre safra. Então, na entre safra, como diz o pesquisador do CPEA, o nosso leite, ele fica 10% a 12% mais alto do que na média do ano. Então, o que tem de notícia boa é que os grãos deram
leve margem depois de abril, quando vem as colheitas, né? Então deu uma margem de conforto um pouco melhor, porque caiu um pouco os preços, então o preço está acompanhando em termos de positivos e o concentrado em termos de baixa, então dá uma margem melhor um pouco, mas aí depois vem a safra e eu não sei como é que isso vai ficar, mas não vai mudar muito não acredito que mude muito em torno dos 2,60, 2,50 como está atualmente. Tá certo, Stock, muito obrigada pela sua participação, pelas informações que você trouxe para o nosso telespectador. A gente segue acompanhando aí as oscilações desse mercado e muito obrigada, um bom fim de semana. Muito obrigado.